programa Conversando Direito está de volta, discutindo direitos e trabalho da mulher, explicando por que o mês de março é o mês que comemora as lutas das mulheres pelo trabalho e pela dignidade e equiparação ao trabalho masculino. Estão conosco aqui a doutora Ellen Azan e a doutora Suzana Fagundes, advogadas especialistas no tema e que estão nos explicando essa questão da existência ou não de preconceito ainda em relação ao trabalho da mulher, que no Brasil ganha, infelizmente, menos que o homem. Doutora Suzana, existe um relatório que foi divulgado em 2014 pela Organização Internacional do Trabalho que demonstra o seguinte: 830 milhões de mulheres que trabalham em todo o mundo não têm os seus direitos protegidos em caso de gravidez e maternidade. Então, os principais desafios para a proteção contra a discriminação e a gravidez precisam ainda ser discutidos e implementados. O que é a licença maternidade para aquelas pessoas, doutora Suzana, que não sabem o que é? É muito triste a gente ter ainda que conversar sobre isso, né? O desrespeito de um direito já adquirido há tanto tempo aqui. Mas já que existe o desrespeito, a gente precisa de informar os telespectadores para que eles possam saber do direito e exercê-lo. Né? A licença maternidade é o direito que toda mulher tem a ter 120 dias, né? 4 meses de licença remunerada pelo INSS, para que possa cuidar do seu filho naqueles primeiros meses que são cruciais ao cuidado da mãe. O homem tem apenas 5 dias de direito à paternidade, né, de licença paternidade. Isso eu já acho que é curioso que no caso de morte, falecimento da mulher ou de adoção, o direito pode ser do pai também. Então eu me questiono, né? Por que não? Eu acho que aí talvez também cause um pouco, ainda tem pessoas com uma visão ainda muito limitada que dizem que se eu contratar uma mulher, ela vai ter licença maternidade. Se esse direito fosse dado ao homem ou à mulher, porque tem situações, a gente fala da amamentação, mas tem situações que por um motivo ou outro a mulher não tem condições de amamentar. Então, que isso poderia diminuir um pouco esse preconceito das pessoas que pensam assim. Isso já existe em diversos países, né? Licença maternidade até mais estendida e que pode ser retirada pelo homem ou pela mulher. Outro aspecto que eu acho que a nossa lei limita muito é que a lei, embora seja um direito importantíssimo da licença maternidade, ela não permite que a mãe negocie com o empregador como gozar desse direito. Explico melhor. Já tiveram alguns casos na empresa que eu trabalho que as mulheres, por algum motivo, preferiam ter 2 meses de licença integral e 4 meses de licença meio período. E nós não podemos aceitar, porque as nossas leis não permitem isso. Então, eu acho que às vezes a gente também tem que lutar para que o legislador flexibilize um pouco o direito, sem garantir o mínimo, mas de forma que as pessoas podem se adequar ao que melhor lhes convém. As pessoas falam, mas eu sou mãe não é só por 4 meses, eu sou mãe para a vida toda. Como é que fica a minha situação depois desses 4 meses? Né? Entendi. Isso é uma preocupação que eu acho que as mulheres têm até de assumir maiores desafios alguma vez, porque falar agora eu sou a principal cuidadora do filho, muitas vezes é o que acontece nas famílias e eu não posso me dedicar igualmente para o trabalho. Como tratar disso? E qual tem sido a participação masculina, doutora Ellen, nessa progressão de ganho dos direitos da mulher no lar? Qual que é a sua visão? A participação masculina no lar, porque sempre a mulher foi aquela que cuidou dos filhos, como você bem disse, falando sobre os primórdios, era a mulher que cuidava da casa. Como é que você enxerga o papel masculino depois que a mulher conquistou o mercado de trabalho? Machista, bastante machista, não tem a menor dúvida. Eles ainda acham, é interessante, às vezes eu pergunto para alguns dos meus alunos, quando eu estou em sala de aula, eu falo, quem aqui é casado? Quem faz as tarefas domésticas? Aí um levanta, eu ajudo a minha mulher. Ajudar a mulher significa o quê? Que a obrigação é da mulher e que ele está ali, né, para receber as palmas porque está ajudando a mulher. Isso
tem que mudar. Porque hoje nós contribuímos com a economia no lar, né? E o que mais me incomoda, e me incomoda bastante, é que o nosso trabalho em casa é não remunerado e deveria ser remunerado. Pelo Estado? Não, pelo patrão do nosso marido. Mas Não, aí é uma contradição. Não, não é. Não é. Veja bem, o que é trabalho? Aquilo que eu desenvolvo em casa é ou não é trabalho? É trabalho. Eu cuido de filhos, eu faço a limpeza, eu lavo. Por que eu faço esse trabalho? Porque o meu marido tem que estar descansado, feliz e bem alimentado para produzir para o capital no dia seguinte. Não, mas eu acho que mudou muito. Particularmente, eu pessoalmente, na minha família, nunca houve essa visão. Quer dizer, nós sempre trabalhamos conjuntamente, tanto em casa quanto fora de casa. Eu acho que hoje há muitos homens que fazem isso, que reconhecem o papel da mulher fora de casa, ajudando a contribuir com as despesas domésticas e, portanto, ele também trabalha em casa. Eu não sei qual que é a sua visão. Isso é muito, eu acho. Eu não estou vendo nada disso. Eu concordo com ambas. Sinto muito. E eu acho que, nós somos privilegiadas, que temos homens participativos nos dois momentos. No trabalho, acho que sim, é trabalho dentro de casa e trabalho fora de casa. Mas eu me lembro de uma vez meu marido foi me buscar no aeroporto, eu estava voltando de uma viagem a trabalho com a minha filha. E a minha filha quis ir ao banheiro. Como que ele ia fazer? Ela tinha 3 anos de idade. Ele não podia levar no banheiro masculino. Não tinha no aeroporto um banheiro da família. Então, a própria sociedade dificulta o homem assumir isso. Então, o preconceito e a própria dificuldade das pessoas nem pensarem nessas situações... É verdade. Impede que haja, às vezes, até uma progressão, né? Eu mesmo digo reunião de pais, né? É reunião de pais, mas é reunião de mães. Muitas vezes eu e meu marido estamos lá e tem só mais um ou mais 2 homens, né? E fica assim, você que é o homem da reunião. Alguns homens que podem querer assumir mais esse papel e algumas vezes sentir intimidados com essa situação. Eu acho que a questão é que culturalmente parece que o filho é sempre filho da mãe, né? Da própria mãe. Parece que o pai é um acessório na família. Ainda é. Eu não vejo isso na minha família. Né? Eu criei um filho, né, e fiz questão de criá-lo dentro, que eu sou, sim, feminista, luto pelos direitos da mulher. Acho um absurdo, inclusive, a opressão feita contra nós que lutamos pelos direitos da mulher, que tentamos compreender, inclusive no emocional, essa questão da mulher se colocar, porque ela é muito, muito humilhada, ela é muito rebaixada. E quando a mulher não tem uma condição mínima de sobrevivência, ela se submete. Assim como o homem também se submete se não tem condições de sobreviver. Ele vai para a rua, ele faz qualquer coisa para poder sobreviver. Só que a mulher ainda tem um detalhe a mais, que a mulher tem no emocional, aí pode ser que seja cultural dentro da nossa criação, o nosso emocional abrange a luta dos homens. Então, uma das lutas do movimento feminista é a garantia do direito de paternidade do mesmo período, a licença paternidade no mesmo período da mãe. Revezando, assim como agora a presidente Dilma colocou, já sancionou a legislação que dá a guarda compartilhada. Essa guarda compartilhada, ela ajuda bastante o homem a compreender que ele tem que também cuidar dos filhos, que ele tem também que estar em casa. Agora, existem exceções e existem umas que são muito interessantes. Por exemplo, eu tenho grupos de mulheres que alguns homens discutem. Escuta, já que você está trabalhando e ganhando bem, eu vou ficar em casa, vendo televisão, jogando videogame, eu olho os meninos ir para a escola, eu faço isso, faço aquilo, e você trabalha e põe dinheiro em casa. Ou seja, existem homens querendo inverter a situação. Por quê? Porque vão ficar mais descansados, não vão fazer as tarefas da casa, porque não vão fazer. Nós não criamos os nossos filhos para cozinhar. Mulher brinca de quê quando é criança? Panelinha, bonequinha, a gente é ensinado a cuidar. E homem? Futebol, não é isso? Bola, carrinho, então. E tecnologia, hoje videogame. Os homens adoram o quê? Eu acho que já mudou bastante. Também acho. Agora, doutora Suzana, no caso de discriminação, se uma mulher se sente discriminada,
o que você sugeriria em relação ao comportamento dela? Eu acho que qualquer tipo de discriminação, né, a gente está falando aqui das mulheres, mas qualquer tipo de discriminação que seja, ele não pode ser tolerado. Né? Isso a gente já passou dessa fase há muito tempo, felizmente, mas a gente tem que exercer o direito. A pessoa que é discriminada não pode ficar calada. Né? Havendo ambiente dentro da empresa, o melhor e mais rápido seria levar o assunto para o superior da pessoa, né? Se foi o chefe dela que a discriminou, o superior do chefe, né? Ou o próprio a área de recursos humanos, para tomar providências. Algumas empresas têm um canal de denúncias, inclusive, que você pode até, sem se identificar, fazer alguma denúncia falando o que está acontecendo. E, no extremo maior, se efetivamente não conseguir resolver dentro da empresa, levar para as autoridades, até para o Ministério Público, Trabalho e Emprego, né, e para que tome as providências jurídicas cabíveis. Digamos também que haja um processo de seleção e a mulher tem filhos pequenos. É fundado o receio de que, tendo filhos pequenos, poderia haver uma certa restrição, já que ela poderia ter problemas, ter que sair do trabalho pela eventual necessidade de cuidar desses filhos? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que a gente não pode negar que há pessoas, sim, que pensam assim. Uma vez eu lembro uma pessoa que eu fiz uma pergunta, um grande executivo, se tiver um homem e uma mulher na mesma condição, qual que você escolhe? Ele falou, escolho o homem. Eu falei, por quê? Porque a mulher chora. Né? Essa foi a resposta super espontânea, que cada um tem o direito de pensar como queira. Como quer, né? Então, não tem não. Não, ele não pode. Para discriminar, ele não pode nem pensar. Não. O pensamento é livre. O que você não pode é externar isso, não é? Então, está nas mesmas condições. Talvez essa pessoa não pense mais dessa forma, mas a gente tem que, e a mulher, é muito importante que a mulher se sinta mulher e haja como mulher, porque nós não temos que assumir um papel masculino. O modelo de poder hoje existente nas organizações, sejam públicas ou privadas, é masculino, porque historicamente foi liderado pelos homens. Mas a mulher tem que ser feminina, tem que ser, lógico, firme, séria, e se precisar de cuidar dos filhos, precisar de um dia ir na reunião da escola, tem que poder falar isso, porque isso não é nenhum... O pai também, né? Não é nada de Tanto absurdo. O pai quanto a mãe, então, assim, é claro que a gente não sabe o que está no íntimo das pessoas. Eu acho que há, sim, pessoas que tentam resistir à contratação, não só homens, mulheres também. A contratação de mulheres ou recém-casadas ou mulheres com filhos pequenos, isso a gente não tem. Agora, se houve qualquer tipo de externalização desse pensamento, isso também a pessoa deveria procurar uma medida devida para coibir que isso ocorra novamente. É verdade. O nosso tempo acabou, mas essa nossa pequena conversa mostra que o assunto é instigante e que nós ainda temos que avançar muito, né? Muito. Se já percorremos um longo caminho, ainda temos um longo caminho a percorrer. Não só pela dignidade do trabalho da mulher, mas do homem também. Que eu acho que hoje nós estamos falando em solidariedade, em parceria, em completude entre homem e mulher. Eu acho que é isso que é o ideal, não é? Agradeço, doutora Suzana, a sua participação, foi muito valiosa. Agradeço também, doutora Ellen, a sua participação. Foi um grande prazer recebê-las aqui. Agradeço a você que contribui com o projeto Dai-me Almas, que faz com que a Canção Nova chegue a tantos lares brasileiros. Um grande abraço, até o próximo programa Conversando Direito.